Capítulo 12, Palavra da Fé. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Esse é um assunto tocante e inspirador, e sem dúvida o meu preferido, pois reflete profundamente a fé ativa e a experiência pessoal com Deus. A Bíblia nos encoraja a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como mencionado em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Compartilhar esses testemunhos de fé é uma maneira poderosa de edificar minha própria fé e a sua. Falar sobre fé é uma forma de vivenciá-la e compartilhá-la. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Quando compartilhamos nossas experiências, estamos não apenas fortalecendo nossa própria fé, mas também semeando esperança e confiança em outras pessoas. Testemunhos de fé mostram a ação de Deus na vida cotidiana, tornando sua presença e provisão tangíveis para todos que escutam. O tema desse capítulo é a fé ou a providência divina. Quero compartilhar com você algumas histórias para ilustrar esse conceito. Demonstrar como a fé pode ser uma âncora em tempos de necessidade e como Deus se manifesta em situações aparentemente simples ou não, dependendo das circunstâncias mais profundamente significativas. Ao lhe escrever sobre minha jornada de fé, estou cumprindo um duplo propósito, revivendo e refletindo a bondade de Deus em minha vida e lhe encorajando a confiar nele de maneira semelhante. Quanto mais estudo a Bíblia, mais percebo que não sei nada sobre ela. Essa é uma verdade espiritual profunda que nem todos os estudiosos da Bíblia reconhecem. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. E a cada leitura se revela novos insights e verdades sobre ela se renova diariamente. A experiência de receber uma nova porção ao estudar a palavra é provar do poder inesgotável e profundo sobre a maneira de como o Espírito Santo ilumina as Escrituras em diferentes momentos de nossa vida. A primeira experiência de fé que eu me lembro de ter vivido foi aos 16 anos. Eu tinha me casado há um mês e com um salário tínhamos pagado o aluguel e quitado algumas contas. E depois que o dinheiro tinha acabado, o gás resolveu acabar. E o dinheiro que tínhamos, que era exatamente o valor do botijão, era do dízimo que ainda não tínhamos levado à igreja. Naquele momento, coloquei a mão no botijão e orei. Deus, o único dinheiro que tenho não é meu. Nesse momento eu te apresento esse botijão, te peço que multiplique esse gás, pois não posso comprar outro agora, em nome de Jesus. Amém. Liguei o fogo e cozinhei por mais um mês com aquele gás até sair o próximo salário. Essa experiência de fé é um testemunho poderoso. Aquela atitude fortaleceu a minha confiança na provisão de Deus. E ele respondeu de maneira milagrosa, permitindo que o gás durasse até o próximo salário. Isso não só fortaleceu a nossa fé na época, mas também serviu como um pilar de testemunho para o futuro. Nada é insignificante para Deus. Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas, desde as grandes crises até as necessidades diárias, aparentemente pequenas. Essa experiência reforça que Deus está atento e pronto para intervir em todas as situações que enfrentamos, desde que buscamos sua ajuda e confiamos em sua provisão. Quero compartilhar esse e outros testemunhos não somente para enriquecer o conteúdo com experiências pessoais, mas também para servir como um farol de esperança para os leitores. Minha história de vida é um lembrete de que Deus está sempre presente, cuidando de nós em cada detalhe, e que a fé é uma poderosa ferramenta para experimentar sua bondade e misericórdia. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, Paulo cita Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, para enfatizar que a palavra da fé está acessível a todos nós. Ele diz: a palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração, referindo-se à mensagem do evangelho que proclamamos. Esta proximidade implica que a verdade espiritual não está distante ou inalcançável, mas está presente e acessível para ser confessada e crida. Todas as coisas foram criadas por Deus. Terra, árvores, animais e até mesmo os corpos celestes têm uma origem espiritual. O mundo visível foi criado a partir do invisível, como explicado em Hebreus no capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. As palavras de encorajamento e bênção ditas por nós têm um efeito positivo. No entanto, quando as palavras vêm de Deus, elas carregam um poder espiritual
transformador. Bênçãos humanas. Quando alguém, mesmo um descrente, fala palavras boas e encorajadoras, essas palavras podem abençoar e influenciar positivamente a vida de outra pessoa. No entanto, a fonte dessas palavras é humana, e embora possam ser edificantes, não têm a mesma profundidade espiritual. Bênçãos espirituais. Quando um crente fala palavras inspiradas por Deus, estas têm uma fonte espiritual. Como Paulo disse em Efésios, no capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Estas palavras são carregadas pelo Espírito de Deus e têm o poder de trazer transformação e vida. Quando Paulo fala em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele encoraja: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Isto sugere que a palavra de Deus deve estar tão impregnada em nossas vidas que, ao falarmos, estamos comunicando não apenas nossos pensamentos, mas a própria sabedoria e poder de Deus. A palavra da fé que proclamamos tem um poder profundo, porque vem de Deus. Quando permitimos que a palavra de Deus habite ricamente em nós, nossas palavras não são meramente humanas, mas se tornam canais de bênçãos espirituais. Esta compreensão nos chama a estar sempre em comunhão com Deus e Sua palavra, para que ao falarmos sejamos veículos de suas bênçãos e poder transformador. O poder das palavras reside não apenas no que é dito, mas na fonte de onde essas palavras emanam. Palavras inspiradas por Deus têm a capacidade de mudar vidas, trazer cura e manifestar a presença de Deus na terra. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Como mencionado em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, porém a terra continuava sem forma e vazia. E somente após a manifestação da palavra é que houve luz em meio às trevas e vida em meio a todos o caos. Essa é uma excelente observação, pois às vezes os detalhes nos passam despercebidos e a meditação é um ponto fundamental para entender o poder transformador da palavra de Deus. No contexto da criação, observado nesse segundo versículo, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O verbo pairava ou movia em algumas traduções sugere uma presença ativa e expectante. O Espírito Santo estava presente, pronto para agir. Antes da intervenção da palavra, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, descrevendo um estado de inércia, ou seja, apesar de ter mais de uma substância, elas propriamente não possuíam interação dessa forma, não reagem em contato um com o outro. A transformação começa quando Deus fala: haja luz. A palavra de Deus traz ordem, luz e vida onde antes não havia nada. A palavra é responsável por essa reação em cadeia. Ela é o virar de chave que faltava para a transformação. Onde havia desordem e vazio, a palavra se materializou, trazendo estrutura e plenitude. Cada comando posterior de Deus, como junte-se às águas, produz a terra, dá continuidade a esse processo de transformar a desordem em um cosmos ordenado e funcional. A narrativa da criação nos mostra que a palavra de Deus tem um poder criativo e transformador. A presença do Espírito de Deus, por si só, indica uma prontidão para agir, mas é a palavra que inicia a ação transformadora. A palavra de Deus não apenas descreve, mas cria realidades. Quando Deus disse: haja luz, a luz passou a existir. Essa palavra não foi uma sugestão ou um pedido, mas uma ordem que imediatamente trouxe algo novo à existência. A primeira palavra criativa de Deus foi: haja luz. Isso não apenas criou a luz física, mas simboliza a introdução de verdade, da clareza e da revelação divina no meio das trevas. Os princípios demonstrados em Gênesis
No capítulo 1, nos traz algumas implicações espirituais e práticas. A combinação da presença do Espírito de Deus e a declaração da sua palavra é poderosa. Isso se aplica não só na criação do mundo, mas também na vida do crente. A ação transformadora de Deus em nossas vidas ocorre com o Espírito de Deus. Trabalha em nós e através de nós. Assim como a terra sem forma e vazia foi transformada pela palavra de Deus, nossas vidas também podem ser transformadas quando permitimos que a palavra de Deus transforme nossas áreas de caos e escuridão. Dessa forma, experimentamos sua luz e vida. Como seguidores de Cristo, somos chamados a proclamar sua palavra. Quando falamos a palavra de Deus, estamos liberando o poder espiritual que pode transformar situações e trazer vida onde há morte. A criação do mundo nos ensina sobre o poder supremo de sua palavra. A presença do Espírito Santo, unida à declaração da palavra, resulta em uma reorganização, criando vida. Esse princípio continua a ser verdadeiro hoje, tanto na criação quanto na nossa experiência espiritual. Quando vivemos e proclamamos a palavra de Deus, permitimos que a sua luz brilhe em nossas trevas, trazendo transformação e vida abundante. Lembro-me da enchente que aconteceu na minha cidade em 2011. Nós já tínhamos passado por uma enchente em 2011, estávamos morando em outra casa que estava mais suscetível à enchente do que a anterior. Nessa busca por uma nova casa, eu entrei em um apartamento em um bairro que não tinha pego água nas enchentes anteriores. Eu me apaixonei pelo apartamento, foi amor à primeira vista, mas logo me frustrei, pois eu teria que ter 3 aluguéis adiantados ou um avalista. Avalista era errado de acordo com a palavra de Deus. Só me restava uma opção que também não era viável, visto que estávamos mudando às pressas e eu não dispunha daquela quantia. Então a única coisa que me restou foi desistir do apartamento e procurar outra opção. Triste coisa é um amor platônico. Logo encontrei outra casa no mesmo bairro, acessível e que atendia a minha urgência. Passados alguns dias eu estava sozinha em casa e pensei, vou procurar casa para comprar. Detalhe, eu não tinha dinheiro para isso. Comecei a olhar os sites de imobiliários e vi o apartamento que eu havia entrado há um mês atrás. Mas como outro dia estava para alugar, como era possível estar à venda? E o mais incrível era que não era um apartamento aleatório no mesmo prédio, e sim exatamente o apartamento em que coloquei a planta dos meus pés. Logo pensei, como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Josué, capítulo 1, versículo 3. Se Deus disse, quem sou eu para contrariar? Naquele momento pensei, Pai, tu estás nesse negócio, e se for realmente o Senhor que me fez achar esse apartamento, quando meu marido chegar, eu vou contar para ele e ele vai mandar eu ir ver. Porém, só para lembrar você de um pequeno e insignificante detalhe, eu não tinha um tostão furado no bolso, mas precisamente na conta. Quando ele chegou, contei tudo o que tinha acontecido e estava à espera da resposta da pergunta que eu não fiz a ele, mas a Deus. Então ele me olha nos olhos e me diz: por que você não vai à imobiliária amanhã para ver as condições? Logo pensei: ou ele é tão louco quanto eu, ou realmente é Deus nesse negócio. E claro que nem perguntei novamente. Logo mudei de assunto, pois vai que ele cai na real e muda de ideia. No outro dia fui à imobiliária, que para ajudar era a mais top da cidade. Falei com o corretor e ele me disse que o apartamento custava quase 180 mil. Na época, esse valor estava muito aquém das minhas possibilidades. Não esbocei nenhuma reação e não fiz nenhum comentário. Continuei a tirar minhas dúvidas a respeito do imóvel. Depois que perguntei tudo o que eu queria e precisava, o corretor me perguntou um pequeno detalhe que eu havia esquecido de colocar na minha lista de dúvidas. Quanto você tem para dar de entrada? Nessa hora, para ser sincera, não sei a cara que fiz, mas sem pestanejar respondi 50 mil. Ele me disse: me manda a documentação que vou mandar o banco fazer análise. Mandei a documentação e fiquei pensando comigo, que idiotice dizer que eu ia dar 50 mil de entrada para quem não tinha nenhum real. Um mês depois, ele me ligou e disse que o banco aprovou 90% do valor do imóvel. Isso já era um milagre, pois esse era o nosso segundo imóvel e o segundo imóvel não é tão facilitado como o primeiro. Fiquei feliz com a notícia, porém ainda faltava 10% do valor do imóvel para dar de entrada. Já não era 50 mil, mas 18 mil que nós teríamos que ter no outro dia da assinatura do contrato, que seria menos de um mês. Meu marido me perguntou: como você pretende arrumar esse dinheiro? Respondi: se Deus me trouxe até aqui, é porque foi da vontade dele. Então ele vai providenciar a entrada.
Ouvindo isso, parece que foi fácil para mim, mas te confesso que nos momentos em que estava na carne falando no linguajar crente, eu ficava apavorada. Vai que estou usando Deus e achando que é fé. Será que estou sendo irresponsável e tentando a Deus? Passavam e uma coisas na cabeça. Eu sabia que tinha visto o agir de Deus quando vi aquele imóvel na internet, porém o inimigo queria minar minha mente com espírito de dúvida. Quando faltava uma semana para assinar o contrato, o corretor me ligou passando a data em que teríamos que estar no banco. Meu coração se encheu de temor e eu orei a Deus dizendo: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me trouxe até aqui. Sei que colocaste essa certeza no meu coração. Porém, em uma semana tenho que pagar a entrada do apartamento e não tenho dinheiro. No outro dia, um cliente de outra cidade nos ligou. Achou nosso contato na internet, verificou nossas referências e decidiu nos contactar para colocar câmeras e interfone em um condomínio de luxo. Fomos então até a capital fazer o orçamento. Fechamos o serviço e acredite se quiser, o valor da entrada que o cliente deu pelo serviço foi exatamente o valor da entrada do apartamento, mais o dízimo. Se eu quisesse comprar uma bala, não daria, pois o valor era exato. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Essa é uma declaração bíblica que destaca a importância da fé na vida do crente. Essa declaração aparece várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A origem dessa declaração está no Antigo Testamento, em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aqui Deus está respondendo ao profeta Abacuque, afirmando que apesar da aparente prosperidade dos ímpios, os justos viverão por sua fé. O apóstolo Paulo também cita Abacuque ao escrever aos Romanos, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo usa essa citação para explicar que a justiça de Deus se revela através da fé e que a vida cristã deve ser fundamentada nela. Paulo também usa essa frase em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui ele argumenta que a justificação não vem através das obras da lei, mas pela fé. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, o autor reitera essa verdade. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Essa passagem encoraja os crentes a perseverarem na fé, mesmo diante das dificuldades. A frase "o justo viverá pela fé" encapsula vários conceitos teológicos importantes tais como justificação pela fé. A ideia central é que a justiça diante de Deus não é alcançada por obras ou mérito pessoal, mas é um dom recebido pela fé. Esta é a base de doutrina da justificação pela fé, essencial na teologia cristã, especialmente destacada durante a Reforma Protestante por Martinho Lutero. Vida de fé não é apenas a justificação inicial que é pela fé, mas toda a vida do justo é vivida pela fé. Isso significa confiar em Deus em todas as áreas da vida, buscando sua orientação e provisão e crendo em suas promessas. Perseverança na fé. Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, enfatiza a necessidade de perseverar na fé. O crente deve manter a fé mesmo em tempos de provação e dificuldade, confiando que Deus é fiel. Na prática, ver pela fé implica várias atitudes ativas, como confiar em Deus e em Sua palavra, mesmo quando as circunstâncias são adversas, reconhecer que a força e a provisão vêm de Deus, não de nossas próprias capacidades. A fé genuína se manifesta em obediência à vontade de Deus. Como Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Manter a esperança nas promessas de Deus, crendo que Ele cumprirá sua palavra. Em suma, a declaração "justo viverá pela fé" é uma verdade profunda que permeia toda a Escritura. Ela nos chama a uma vida de confiança e dependência total em Deus, reconhecendo que nossa justiça e nossa vida vêm dele. Esse é um convite a viver de maneira contrária ao mundo, que confia em suas próprias forças e realizações, e abraçar a vida de uma fé contínua e perseverante. Nessa ocasião em que mencionei o testemunho do apartamento, eu tinha 27 anos de idade. E como mencionei antes, eu me casei pela primeira vez aos 16 anos. 6 meses depois que casamos, ou seja, fomos morar juntos.
Meu esposo estava voltando do trabalho e passou em frente a uma pequena imobiliária e viu a oferta de alguns terrenos à venda de forma parcelada. Ele entrou e pediu mais informações sobre a oferta. A moça que o atendeu disse: Nós temos uma casa geminada na cidade vizinha, com um bom valor. E por incrível que pareça, a senhora que ia ficar com ela acabou de ligar desistindo, pois cansou de esperar pela concretização da construção. Ele disse: Não tenho condições de comprar uma casa agora. Não tenho condições de dar entrada em um imóvel. Ela respondeu: Vou fazer assim. Vou te passar a documentação e você providencia e me traz. Se for para ser sua, vai ser. Porém, vamos aos agravantes empecilhos. Eu tinha 16 anos e ele 17, ambos menores de idade. Para obter um financiamento é necessário ter maioridade. Ele trabalhava em um posto de gasolina, ganhava um mísero salário mínimo e nas horas vagas fazia bicos no mesmo posto para complementar a renda. Eu era apenas uma dona de casa e fazia alguns trabalhos com meu cunhado, limpando mercados durante a noite, um dia ou outro da semana. Porém, nenhuma dessas rendas poderia ser comprovada. Também não éramos legalmente casados e nossa renda não nos permitia guardar dinheiro. Quando ele chegou, me contou o que tinha acontecido e junto decidimos providenciar os documentos, pois não perderíamos nada com isso. O não já tínhamos, o sim seria lucro. No final de semana, fomos à casa da minha mãe e comentei sobre a possibilidade de comprarmos a casa. Conversa vai, conversa vem. Acabamos por descobrir que ela era a senhora que estava há um ano esperando o imóvel ficar pronto e que havia desistido. Qual a possibilidade disso acontecer? Qual a possibilidade de ela estar há um ano reservando uma casa e nós desconhecermos essa informação? Quando vimos isso, não restava mais dúvida. Era uma providência divina. Fui invadida por uma fé avassaladora que me deu a certeza de que aquela situação toda era um agir de Deus. Vou abrir um parêntese nessa história para te contar outra história que vai complementar essa. Quando fazíamos os planos para a construção da nossa casa, meu esposo dizia: Vamos comprar um terreno, fazer uma meia-água no fundo do quintal e vamos construindo na frente. Quero uma casa de laje. Naquela época, as casas de laje tinham na sua arquitetura um aspecto de caixa. Eu sempre respondia: Quero uma casa que tenha um estilo colonial. Se você faz questão que seja de laje, eu não me importo, porém o telhado tem que ter telhas coloniais. Quero uma casa parecendo casa de fazenda. Lembro-me de desistirmos de planejar por diversas vezes, pois não conseguimos entrar em um acordo quanto ao projeto. Voltando para casa, nós começamos a providenciar as documentações e a cada dia superávamos um obstáculo. Conseguimos comprovar renda com a ajuda de um contador, que nos deu a opção de fazer um documento que comprovaria a resta que era ganha fora de hora. Meu esposo foi emancipado para sanar o problema da maioridade. Sei que a cada dia conseguimos resolver um problema. Esse levantamento da documentação demorou uns 2 meses que parecem intermináveis. Como ainda não tínhamos a certeza de que conseguiríamos reunir todos os documentos e também não tínhamos muita opção para escolher, nós não fomos ver a casa. Somente quando conseguimos toda a documentação e pelo menos a possibilidade de dar entrada no processo de financiamento é que fomos velados pela primeira vez. E você não imagina a grata surpresa. A casa tinha 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e era de esquina. Mas o melhor está por vir. A casa era de tijolinho à vista, de laje e telhas coloniais. Somente um Deus extraordinário seria capaz de fazer 8 casas iguais para agradar um casal de adolescentes imaturos. Quando vimos, começamos a chorar, pois se restava alguma dúvida, aquela era a resposta final que precisávamos. Nosso financiamento foi aprovado com 90% do financiamento e ainda ganhamos um subsídio do governo que é um incentivo para a compra do primeiro imóvel. Como disse, éramos imaturos e a empolgação de tudo o que estávamos vivendo nos fez esquecer de um detalhe importante: a entrada. Chegou o dia da assinatura do contrato e da entrega simbólica das chaves. Essa era uma informação que desconhecíamos, o fato de ser simbólica. Era uma sexta-feira, arrumamos toda a nossa mudança, encaixotamos tudo, já havíamos até mesmo arrumado um frete para levar a mudança. Chegamos ao banco, assinamos o contrato, pousamos para as fotos com as chaves nas mãos e depois de tudo isso o dono da imobiliária veio pegar as chaves. Nos questionamos, mas não foi entregue as chaves porque temos que devolver. Ele respondeu: Vocês ainda precisam efetuar o pagamento da entrada do imóvel, que vocês ainda não quitaram. Nessa hora olhamos um para o outro sem falar uma palavra.
mas pensamos como fomos esquecer desse detalhe agora. Falamos com o dono da imobiliária que nós achamos que já ficaríamos com as chaves. Então arrumamos nossa mudança e precisávamos mudar. Ele olhou nos nossos olhos e devolveu a chave e disse: Na segunda vocês passam na imobiliária para acertarmos a entrada. Glorificamos a Deus, agradecemos e fomos para a casa nova. Mas no fundo ainda estávamos apreensivos, pois na segunda teríamos que pagar a entrada e não havíamos nos planejado para isso. Naquela época a entrada era como se fosse uns R$ 10.000 nos dias de hoje, sem chance de nossos pais ou alguém do nosso convívio social ter para nos emprestar. Na segunda, dobramos o nosso joelho e fomos à imobiliária. Na maior inocência e cara de pau, falamos para eles que tínhamos nos esquecido desse pequeno detalhe e que não tínhamos dinheiro para quitar essa dívida. Não sei dizer se tínhamos cara de honestos ou se ele viu o brilho do Espírito Santo em nós. Só sei te dizer que ele perguntou: se eu parcelar em 10 vezes esse pagamento, vocês conseguem pagar? Qual a possibilidade natural de um corretor que trabalha por seu salário abrir mão do pagamento integral da corretagem e parcelar o pagamento a perder de vista? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Sim, em Deus tudo é possível. E eu só sei te dizer que 1 ano e 8 meses de casados, 2 adolescentes improváveis financiam seu primeiro imóvel. E de quebra, nesse mesmo período, uma empresa situada em frente ao posto de gasolina, com um empresário observador, contratou meu marido, pagando o dobro do que ele ganhava no posto. Esse empresário o chamou e disse: Te observo todos esses anos trabalhando no posto e mesmo depois do seu horário, você ainda fica trabalhando. Eu preciso de um funcionário como você. Você quer trabalhar comigo? Deus não apenas nos deu uma casa e possibilitou sua aprovação de maneira sobrenatural, como nos deu condições de pagá-la, e ainda sobrou dinheiro para termos uma vida digna. Fé na perspectiva dos olhos de Deus, olhando para você e Deus, te vendo com a bênção. Deus vê a realidade, ninguém vê a realidade como Deus. Essa reflexão sobre a fé e a perspectiva de Deus é profundamente significativa e está enraizada em várias passagens bíblicas. Vamos explorar esses conceitos à luz de Romanos, no capítulo 4, versículo 17, e a história de Abraão. Deus vê a realidade de uma maneira que nós, seres humanos, não podemos. Ele vê o começo e o fim, simultaneamente, e percebe tudo o que está além do nosso alcance. Isaías, capítulo 46, versículo 10, diz: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo: meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. A fé implica proclamar o que já é verdade na perspectiva de Deus, mesmo que ainda não seja visível no mundo natural. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, Paulo escreve: Como está escrito: Eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em que creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus disse a Abraão que ele seria o pai de muitas nações quando, humanamente falando, ele ainda não tinha filhos com Sara. Deus falou no passado sobre um evento que, do nosso ponto de vista, estava no futuro, porque para Deus essa realidade já existia. Ele via Abraão não apenas como ele era naquele momento, mas como ele seria. Abraão creu na promessa de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor indicava o contrário. Romanos, no capítulo 4, versículo 18 ao 21, descreve como a fé de Abraão não vacilou em incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Plenamente convencido de que Deus tinha poder para cumprir o que havia prometido, a perspectiva de Deus nos chama a viver pela fé de uma maneira que transcende a nossa compreensão humana limitada. Aqui estão alguns pontos chaves para entender essa verdade. A fé nos permite ver além do que é visível. Nós vemos e proclamamos a realidade da perspectiva de Deus. Quando Deus diz que algo é verdade, mesmo que não possamos ver ou entender, nós o aceitamos pela fé. A fé nos leva a proclamar a realidade espiritual como já existente. Quando declaramos as promessas de Deus, estamos afirmando a verdade da perspectiva de Deus, trazendo a existência do reino espiritual para o mundo natural. A verdadeira fé envolve uma confiança total na natureza e nas promessas de Deus. Como Abraão, somos chamados a confiar que Deus cumprirá suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis.
A fé, da perspectiva de Deus, é uma confiança inabalável em sua visão e promessas. Deus vê além do tempo e das circunstâncias humanas e declara o que será como se já fosse. Nossa tarefa como crentes é alinhar nossa visão com a de Deus, crendo e proclamando as suas promessas, mesmo antes de vê-las manifestadas. Isso é viver pela fé, vendo o mundo e a nossa vida através dos olhos de Deus, que vê a realidade completa e nos chama a viver nessa verdade. Eu sempre sonhei em ser mãe. Enquanto as meninas da minha idade sonhavam com tantas outras coisas, eu queria casar, cuidar da minha casa e ter filhos. Na minha maturidade, eu já casei pensando em ter filhos, mas Deus falava que ainda não era o momento certo. Então, certo dia, minha vizinha disse: Conheço uma garota de programa que tem um filho de 6 meses e não consegue criar ele por conta da profissão dela. Ela paga um salário para cuidar dele. Você não quer criar ele? Você não trabalha fora, assim tem uma renda extra para ajudar na casa. Aceitamos o desafio, confesso que sem orar a Deus. Nos apegamos àquela criança. Ele parecia ser nosso filho, pois era idêntico ao meu marido. Cuidamos dele por 6 meses, confesso, foram 6 meses mais difíceis da minha vida, pois aquela criança tinha com ela uma carga de demônios que tinham legitimidade para atuar na vida dela. E, consecutivamente, minha impulsionalidade me levou a abrir a porta do meu lar para aquela legião de demônios. Mas isso não importa mais. O fato é que 6 meses depois estávamos fazendo a carteira de motorista e, enquanto estávamos na aula, a mãe dele pegou ele na casa da minha vizinha e levou ele embora. Uma noite antes, Deus me mostrou em sonho que isso ia acontecer, mas só me lembrei disso depois que passou. Eu sofri muito, pois ele era nosso filho, pelo menos na nossa cabeça. Foram dias bem tristes para mim. A casa estava vazia e, apesar de todos os problemas que vieram com aquela criança, eu sentia falta dela. No final de semana, fui ao trabalho do meu marido e fiquei lá, matando tempo para não ficar em casa sozinha e pensando naquela criança e no que ela viveria vivendo de casa em casa. Nesse momento ali, naquele lugar, eu disse: Pai, me deixa ver ele mais uma única vez. Só mais uma única vez. Deus me respondeu: Vai. Como assim? Vai aonde? Em uma cidade tão grande, como poderia adivinhar onde ele está? E Deus respondeu: Você não quer ver ele a última vez? Então só levanta e vai que eu vou te levar aonde ele está. Eu me levantei, depois peguei minha bicicleta e saí pela rua conforme o Espírito Santo ia me direcionando. E eu fui parar em uma rua perto da rodoviária da cidade, a uns 5 quilômetros, mais ou menos da onde eu estava e no sentido totalmente oposto à minha casa. Passando de bicicleta em uma rua, quando olho, ele estava brincando sentado no meio-fio. Tinha uma mulher no lado dele e eu perguntei para ela se eu poderia falar com ele, pois ele morava comigo até a semana passada e a mãe dele pegou ele e eu não tive a oportunidade de me despedir. A senhora ficou olhando muito surpresa para mim, mas deixou eu me despedir dele. Deixei a bicicleta do lado e sentei-me no chão. Brinquei um pouco com ele. O abracei, disse que o amava e foi a última vez que vi. Os anos se passaram e eu tive minha primeira filha. E quando ela estava com 3 anos, começou a pedir uma irmã e aconselhamos a orar e pedir para Deus e assim ela fez. Me lembro do meu esposo falar: para que você possa engravidar novamente, precisamos de um aumento de salário, pois não teríamos condições de sustentar mais uma criança e pagar o financiamento da casa com o que ele ganhava. Então falei que iria pedir para Deus um aumento de R$ 200, que na época era um pouco mais que 10% do salário que ele ganhava. Ele sorriu, porque era um aumento significativo. Eu disse para ele: Você vai ver que Deus vai dar. Se for para eu engravidar agora, ele vai abrir as portas. Passado um mês, no pagamento do próximo salário, ele chegou em casa e disse assim: Quanto que você queria mesmo de aumento para que a gente pudesse engravidar? Eu respondi: R$ 200. Aí ele falou: Então estão aqui os R$ 200 que você queria de aumento. Me chamaram hoje para receber o salário do mês e disseram que ia aumentar o meu salário a partir de agora. Nós glorificamos, ficamos muito felizes e começamos a trabalhar em funções da chegada do bebê. Um mês depois eu estava grávida. Então começaram todos os gastos com o bebê, fraldas, entre tantas outras coisas para a glória de Deus. Eu amamentava, então não precisava gastar com leites e suprimentos ou coisas do tipo, mas percebi que aquele dinheiro não era suficiente para as demandas das 2 crianças e estávamos gastando mais do que a gente tinha se programado. Uns 3 meses depois eu disse para ele: Vou orar para que Deus dê mais R$ 200 de aumento, porque esse aumento que veio não foi suficiente para pagar as contas e suprir as necessidades com as crianças. Ele respondeu: Ou você tem muita fé ou você é folgada, né?
Por que não faz nem um ano que recebi aumento? Isso é naturalmente impossível, sendo que recebi um aumento faz pouco tempo, e mais uma vez no próximo pagamento do salário ele chegou em casa com uns R$ 200 a mais de aumento. O Senhor respondeu nossa oração e concretizou aquela palavra lançada. O que era apenas uma palavra se materializou pelo poder da fé. Se materializou em algo que supriria as nossas necessidades como família. Coisas parecidas aconteceram muitas outras vezes. Me lembro de uma vez que eu queria comer pizza e a gente não tinha dinheiro para isso, e nem estava próximo do pagamento para que isso fosse possível. Nessa época, o meu marido trabalhava de chaveiro. Às vezes, quando alguém trancava o carro com as chaves dentro, ligava para ele fora da hora para que ele pudesse abrir. Me lembro que nesse dia eu pensei, como eu gostaria de comer uma pizza, mas eu não tenho dinheiro para isso. E quando foi à noite, um cliente ligou dizendo que tinha trancado a chave dentro do carro. Se a gente poderia ir lá abrir, e daí fomos. E o dinheiro daquele serviço foi exatamente o valor de uma pizza e o valor para entregar o dízimo referente àquele serviço. Mais uma vez nós vimos a glória de Deus em uma coisa tão banal, tão corriqueira. Deus não precisava se preocupar com aquilo, mas ele fez questão de nos mostrar que ele nos abençoa não somente quando é algo estritamente necessário, mas com coisas bobas do nosso dia a dia. Se é importante para nós, e se nós somos fiéis e estamos na presença dele, ele nos ouve e supra a necessidade do nosso coração. Eu também me lembro de um dia em que eu estava me arrumando para ir para o culto e quando eu fui colocar os brincos, meu brinco quebrou. Eu lembro que era um brinco de argola de prata. Só que ele era fininho, porque dentro da armação da prata ele tinha pedrinhas e isso tornava frágil. Tinha que pegar com jeitinho para ele não estragar, e eu não sei o que fiz naquele dia. Mas quebrei o brinco e fiquei muito triste, porque nessa época eu usava muito brinco de argola e ele era uma paixão minha. No fim do culto, uma jovem veio me abraçar e disse: Pastora, eu fui comprar umas coisas para mim e Deus mandou eu trazer esse presente para você. Agradeci a moça e abri o presente na frente dela. Quando eu abri, era um brinco exatamente igual ao que eu tinha acabado de quebrar e eu comecei a chorar. Ela ficou me olhando assim, sem entender nada. Contei para ela o que tinha acontecido em casa e que era exatamente igual àquilo que ela estava me dando. Eu quero te demonstrar que há coisas na vida que são coisas bobas, banais, com o desejo de comer pizza ou um simples brinco. Mesmo assim, Deus sabia de antemão. Eu ia quebrar o meu brinco e aquilo ia me deixar triste porque era algo que eu gostava. E ele se antecipou e tocou no coração de alguém para comprar outro brinco exatamente igual e me presentear. Seja o que for que você esteja com dificuldade de acreditar, acredite, é possível. Todas as coisas são possíveis se você crê. Não deixe de acreditar, porque o Senhor se agrada de nós quando cremos nele. A fé é um ato de intimidade com Deus. Se você ouvir a sua voz e crer naquilo que Deus diz para você buscar o entendimento. Intimidade tem a ver com seu relacionamento com Deus. Então eu te digo, creia, creia, além das circunstâncias que você verá e viverá o sobrenatural dele em sua vida. Esses são alguns testemunhos que aconteceram durante meu primeiro casamento. Passei por muitas dificuldades devido às minhas escolhas erradas e, eventualmente, passei pelo processo de divórcio. Foi um período muito difícil e doloroso. Depois de um ano e meio, casei-me novamente, mas dentro de mim os processos internos ainda continuavam. Havia muitas feridas não cicatrizadas e questões não resolvidas. Eu dizia para Deus: Pai, eu não quero viver das glórias do passado. Quero que o Senhor restaure minha vida por completo. Quero viver novas esperanças e ter novos testemunhos para contar. Não quero viver de glórias passadas, quero viver de glória em glória. Minha oração e meu desejo eram que Deus renovasse minha vida, me desse novas experiências e me permitisse crescer e evoluir continuamente, superando os desafios e aprendendo com eles. É um caminho de fé e perseverança, buscando sempre uma renovação e um crescimento espiritual contínuo. No entanto, o acusador de nossas almas está sempre à espreita, tentando nos desanimar e nos fazer acreditar que as experiências passadas não são mais possíveis agora. Ele sussurra que os dias de glória ficaram para trás, tentando nos prender em um ciclo de dúvida e desânimo. O importante é ouvir somente a Deus, não ao inimigo de nossas almas, nem aos acusadores que estão ao seu serviço quando damos. Ouvido a essas vozes negativas, acabamos nos tornando semelhantes ao que elas dizem. Por isso é crucial ouvir nosso Criador, pois somente Ele pode restaurar nossa identidade como filhos dele. Deus conhece nosso verdadeiro valor e potencial e nos chama a viver uma vida abundante e cheia de propósito.
Manter o foco em Deus e em Sua palavra nos fortalece e nos ajuda a resistir às tentações de desânimo e descrença. Ele nos guia em direção à verdadeira restauração e nos capacita a viver de glória em glória, experimentando constantemente Suas novas misericórdias e bênção em nossa vida. Quando me separei, decidi me afastar das pessoas que conhecia e de toda a especulação em torno do assunto. Fui para a cidade onde meu pai mora e fiquei por lá durante 7 meses. Nesse período, lembro-me de que, ao ir para o trabalho, passava por algumas casas geminadas. A arquitetura dessas casas era diferente da que eu estava habituada a ver na minha cidade, e eu ficava admirando-as, pensando que um dia iria construir casas como aquelas. Naquela época, eu trabalhava no setor administrativo de um frigorífico, o que tornava esse sonho impossível do ponto de vista humano, já que meu salário não comportaria tal feito. Mesmo assim, aquela visão me inspirava e alimentava um desejo profundo de transformação e realização pessoal. Através dessa experiência, aprendi a importância de ter sonhos e objetivos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. A fé me ensinou que, com determinação e confiança em Deus, posso superar as limitações aparentes e alcançar aquilo que parece impossível. Foi um período de reflexão e crescimento, onde comecei a perceber que, embora as situações presentes fossem desafiadoras, elas não determinariam o meu futuro. Acredito que Deus plante em nossos corações sonhos e desejos que, com o tempo, a perseverança pode se tornar realidade, independentemente das circunstâncias iniciais. Os meses se passaram e, nesse tempo, consertei minha vida com Deus e comecei a buscar restauração em todos os âmbitos. Voltei para minha cidade e 1 ano e meio depois me casei novamente. Quando conheci meu esposo, descobri que ele era construtor, como meu pai, mas inicialmente não percebi o que Deus estava fazendo. Foi somente algum tempo depois que descobri que ele construía casas para si e não para terceiros. Hoje sou sua sócia e vivo a concretização daquele sonho de construir os sonhos, casas de outras pessoas. Essa jornada tem sido uma verdadeira demonstração do poder de Deus em transformar vidas. Desde o momento em que decidi buscar a restauração e reconciliação com Deus, Ele tem guiado meus passos e colocado em meu caminho oportunidades e pessoas que contribuíram para a realização dos meus sonhos. Trabalhar ao lado do meu esposo e ajudar a construir lares para outras famílias tem sido uma experiência gratificante e transformadora. Vejo isso como uma manifestação da graça e do cuidado de Deus, que transformou minhas dificuldades em bênçãos e me deu um novo propósito. Essa experiência me ensinou a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e quando entregamos nossa vida a Ele, podemos viver a realização de sonhos que antes pareciam impossíveis. Lembro-me também de uma ocasião em que a empresa do meu esposo, com seu antigo sócio, estava sendo processada. Já havia alguns anos por uma vizinha de um condomínio que eles haviam construído. Ela alegava que o prédio estava danificando seu imóvel. Eles a procuraram e, mesmo com engenheiro, constando que os problemas não tinham relação com outro imóvel, reformaram o imóvel dela para evitar problemas futuros. Mesmo assim, ela entrou com um processo contra a empresa. Quando eu a conheci, já fazia 4 anos que estavam passando por essa situação. Meu esposo comentou que o juiz tinha marcado uma audiência para fazer um acordo e que teríamos que pagar uma quantia para ela. Eu perguntei a eles se eles eram culpados de alguma forma pelo que ela havia reclamado. Ele me respondeu o que relatei acima, que não havia culpa da parte deles. Então eu disse que iria orar e pedir para Deus nos dar uma solução. Meu marido, meu incrédulo, disse: "O que Deus tem a ver com isso? Vamos ter que pagar e pronto." Mesmo assim, comecei a orar e pedir a Deus que, se realmente eles eram inocentes, ele intervisse naquela situação. Continuei orando fervorosamente, pedindo que Deus mostrasse sua justiça e nos livrasse de pagar por algo pelo qual não éramos responsáveis. Acreditei que Deus sabia da verdade e que sua justiça seria feita. Alguns dias depois, uma corretora de imóveis que nos conhecia ligou para o meu cunhado, oferecendo um terreno para comprar. Quando ela passou o endereço do imóvel, meu cunhado percebeu que era a casa onde aquela senhora morava. Como ela poderia estar nos processando se o imóvel não era mais dela? Não me lembro exatamente como aconteceu, mas lembro-me de descobrir que quem comprou o imóvel foi a dona da escola primária onde meu filho estudava. Isso me fez refletir sobre as possibilidades. Qual a chance em uma cidade com milhares de habitantes
de uma pessoa colocar o imóvel à venda e a corretora responsável nos ligar para oferecer justamente o imóvel que fazia parte desse processo? Naturalmente, nenhuma. Era uma coincidência extremamente improvável. Esse evento me mostrou claramente que não se tratava de uma simples coincidência. Acredito que foi a mão de Deus agindo, mostrando-nos mais uma vez que Ele estava no controle de toda a situação. Essa sequência de acontecimentos fortaleceu ainda mais minha fé de que Deus estava atento às nossas necessidades e orações. Nós compramos esse imóvel por um valor abaixo da tabela e algum tempo depois conseguimos vendê-lo. Embora não tenhamos nos livrado totalmente do acordo, pagamos um valor abaixo do esperado devido aos últimos acontecimentos. Meses depois, vendemos esse imóvel, o que nos ajudou a recuperar parte do prejuízo obtido com o processo. Essa experiência foi um verdadeiro testemunho de como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos inesperadas. Mesmo que ainda tenhamos que cumprir parte do acordo, a intervenção divina nos proporcionou um desfecho muito mais favorável do que esperávamos. A venda do imóvel por um valor vantajoso nos ajudou a aliviar o impacto financeiro do processo e nos trouxe um sentimento de alívio e gratidão. Essa série de eventos me ensinou que, mesmo em meio a desafios e aparentes derrotas, Deus pode proporcionar os caminhos de restauração e provisão. Ele cuida de cada detalhe, e mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, Ele pode nos surpreender com sua bondade e justiça. Essa experiência fortaleceu ainda mais nossa fé e nos mostrou que confiar em Deus é sempre a melhor escolha. Espero que, ao compartilhar com você não somente os versículos em que a Bíblia menciona o quanto é vantajoso manter sua confiança em Deus, mas também alguma das muitas experiências pessoais pelas quais vivi, possa fortalecer ainda mais a sua fé. E que você não esqueça de que confiança em Deus, ela nunca é vazia, mas que permanecer com sua fé inabalável lhe trará a certeza de um futuro seguro e promissor. A fé exige foco.